Eu li o livro vermelho de espécies ameaçadas de extinção, publicado pelo ICMBio e o IBAMA em conjunto. E o que eu descobri sobre as abelhas nativas sem ferrão me deixou muito assustado. E hoje eu vou trazer para você quais são as 3 espécies de abelhas nativas sem ferrão mais ameaçadas de extinção aqui no Brasil. As 3 são muito conhecidas e muito criadas por meliponicultores, então preste muita atenção. Mas antes de mais nada, roda a vinheta. Bom, pessoal, antes de falar exatamente sobre as 3 espécies de abelhas nativas sem ferrão que são consideradas as mais ameaçadas de extinção aqui no Brasil, a gente precisa entender um pouco mais sobre essa diversidade das abelhas nativas sem ferrão. Hoje no Brasil a gente tem mais de 350 espécies ocorrentes já catalogadas e registradas, ou seja, uma grande diversidade de abelhas nativas que ocorre em todos os biomas e ecossistemas do Brasil. Próximo da sua região, independente de onde você esteja, tem diferentes espécies de abelhas nativas e muitas delas, dezenas delas, que você pode manter no seu próprio meliponário. E todas essas espécies, todas as mais de 350 de todos os biomas e todos os ecossistemas brasileiros sofrem com os mesmos problemas. E são esses problemas os causadores dessas ameaças à extinção. São esses os problemas causadores da mortandade de colônias de abelhas sem ferrão. Quais são os principais problemas? Bom, vamos lá. A gente tem hoje como um dos principais causadores de mortandade de colônias de abelhas nativas no Brasil o uso excessivo e desenfreado de agroquímicos. Mais uma vez, em todas as publicações que a gente fala sobre isso, sempre vem alguém falando, mas não tem como deixar de usar veneno, como é que a gente vai fazer? O agro precisa crescer. Sim, concordo, o agro precisa, a gente precisa ser alimentado, a gente precisa fazer o Brasil continuar crescendo nesse importante fonte de renda, uma das principais fontes de renda brasileira, porém, tem como fazer de forma sustentável, tem como fazer do jeito certo. O grande problema de verdade é o uso desenfreado e sem fiscalização dos agroquímicos, passando aplicações em locais onde não deveria, como por exemplo locais de mata preservada. Os desmatamentos, queimadas propositais, tudo que é feito que não precisaria ser feito contra o meio ambiente vai diretamente de encontro com a mortandade das abelhas nativas sem ferrão. Afinal, elas dependem do ambiente equilibrado, das plantas, das árvores que se encontram nesses ambientes para construir os seus ninhos e para sua alimentação, que é o que elas precisam para sobreviver. E se elas não têm isso por conta desses principais fatores, uso de agroquímicos, desenfreado, desmatamentos, queimadas, elas não conseguem se manter vivas. E as espécies mais suscetíveis, como essas 3 que a gente vai falar hoje, principalmente por conta dos locais em que elas ocorrem, elas vão sofrendo cada vez mais, a um ponto em que a população dessas espécies não consegue se manter. Isso não se aplica só a abelhas, isso se aplica a uma série infinita de animais, tanto de plantas quanto da parte da fauna brasileira. Porém, como o intuito desse vídeo é falar especificamente sobre as abelhas nativas sem ferrão, a gente utilizou o livro vermelho de espécies da fauna ameaçadas de extinção, publicado pelo ICMBio em conjunto com o IBAMA. Eu quero explicar sobre esse livro antes da gente abrir para ver quais são essas espécies. Bom, o livro vermelho ele foi publicado em 2020 e constantemente atualizado. A última atualização foi ano passado, 2022. Esse livro vermelho, ele reúne a maioria das espécies que estão ameaçadas de extinção da fauna brasileira e um conjunto completo dessas espécies, tanto répteis quanto anfíbios, quanto também os insetos, incluindo as abelhas nativas sem ferrão. E ele mostra os níveis de ameaça de extinção e mostra também quais são as espécies que estão mais vulneráveis e as menos vulneráveis. Eu vou abrir para vocês o PDF para vocês verem junto comigo quais são então as abelhas nativas sem ferrão mais ameaçadas de extinção. Bora ver o top 3? Bom, esse que está aparecendo na tela para vocês aí agora é o livro vermelho de espécies ameaçadas de extinção do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, justamente o ICMBio. Olha só como ele é bonito, ó. Se você for para a página 53 do livro vermelho, vamos lá, página 53. Aqui a gente tem uma lista, ó, das classificações de ameaça, tá? Fiquem atentos para essa classificação de ameaçadas, com a criticamente em perigo vermelho, em perigo laranja e vulnerável amarelo. São níveis de classificação de risco e as espécies que a gente vai abordar aqui, as 3 que a gente vai abordar, estão na classificação em perigo, o laranjinha, só para vocês entenderem aí, ó, qual que é aí as classificações de risco, tá bom? Então bora lá ver quais são as espécies de abelhas nativas sem ferrão mais ameaçadas de extinção. Vou procurar aqui nesse guia, ó. Deixa eu ir aqui na barra de pesquisa, vamos lá. E eu vou colocar aqui, ó, Apide, que seria aí a classificação das abelhas no Brasil. Vamos lá.
as abelhas como um todo. Deixa eu ver se eu encontro. Bom, aqui na classificação de Apida a gente tem de um lado o nome das espécies, nome científico, olha ali, ó, Camargoia, Seletrigona, e do outro lado, ó, a classificação de risco, LC, LC, DD. LC significa livre de risco e DD significa sem dados disponíveis, tá? Bom, entendido então sobre a classificação das abelhas nativas sem ferrão, vamos ver então quais são as 3 espécies de abelhas nativas mais ameaçadas de extinção, segundo esse livro aqui, científico, publicado em 2018 e atualizado em 2021. Bora lá? Bom, a primeira espécie da nossa lista é a Urussu capixaba. O nome científico dela é Melipona capixaba. Essa espécie de urussu, também chamada de urussu negra, é uma abelha muito bonita e muito desejada por grande parte dos meliponicultores. Justamente por ser muito bonita e por estar ameaçada de extinção, uma abelha que é muito rara de ser encontrada. As características principais dessa abelha, como vocês estão vendo aí, é ter uma coloração mais escura, tem o tamanho de uma abelha urussu, tem o porte de uma abelha urussu, que é ter esse corpo um pouco mais robusto, como as outras melíponas, dentre esse gênero muito conhecido e muito desejado pelos criadores. Os ninhos de urussu capixaba seguem o mesmo padrão que os ninhos das outras abelhas nativas sem ferrão. Discos de cria em forma horizontal, potes de alimento, normalmente o cerume delas é um pouquinho mais escuro e elas têm a mesma estrutura de caça, de divisão de trabalho que as outras abelhas nativas sem ferrão. Então é uma estrutura muito conhecida e até que comum dentre as outras espécies. A entrada da Melipona capixaba, assim como de outras melíponas, é em forma de raias convergentes, muito parecida com a entrada, por exemplo, de uma mandaçaia ou até mesmo de uma abelha bugia. Porém, ela pode ter algumas colorações e formatos distintos que ajudam aí na facilidade de identificação dessa espécie de abelha. Agora, o que vai ajudar mesmo na identificação dela é o local de ocorrência. Inclusive, é este fator que influencia, que facilita nessa ameaça de extinção da Melipona capixaba. Como o próprio nome já diz, a Melipona capixaba, ela é conhecida também como urussu do Espírito Santo justamente por estar ocorrendo principalmente nos locais serranos do estado do Espírito Santo. Não é em todo o estado do Espírito Santo. A urussu capixaba ocorre principalmente em locais de serra, mais úmidos, mais frios, como por exemplo a cidade de Domingos Martins, que é uma cidade mais turística conhecida na região serrana do Espírito Santo. E essa restrição das localidades de ocorrência faz com que a urussu capixaba seja uma abelha que esteja ameaçada de extinção, justamente porque o habitat natural dela, os locais onde ela ocorre naturalmente, estão sendo cada vez mais depredados e ela está ficando com cada vez menos espaço para conseguir se reproduzir. E essa primeira abelha da nossa lista, a urussu capixaba, está na classificação de risco em perigo, ameaçada de extinção, justamente aquela tarjinha laranja que a gente viu no livro de ameaçadas de extinção do ICMBio. Vocês estão vendo um print agora aí da classificação da Melipona capixaba no livro de ameaçadas de extinção. Bom, e o segundo lugar da nossa lista, a próxima espécie ameaçada de extinção é uma abelha conhecida como tujuba, ou urussu amarela do Planalto Central, a famosa Melipona rufiventris. A Melipona rufiventris, ela é conhecida justamente por ter uma coloração mais amarelada, se parecer muito com a bugia, que seria a urussu amarela aqui da Mata Atlântica, porém, é uma espécie que tem algumas diferenças. Além dela ser um pouquinho mais bravinha do que a bugia, o ninho dela apresenta algumas conformações, apresenta alguns tamanhos e dimensões um pouco diferentes da bugia, o que facilita a nossa diferenciação. A urussu amarela, assim como as outras urussus, as outras melíponas, ela tem ninhos em forma de discos horizontais, ela tem potes de alimento que são construídos para armazenar néctar e pólen, no caso o mel e o pólen da colônia. Toda a conformação de casta, de organização do trabalho é comum e igual às outras espécies do gênero Melipona, e as suas entradas também têm raias convergentes, só que uma quantidade um pouquinho menor do que bugia, do que mandaçaia e do que a própria urussu capixaba que a gente acabou de ver, tá? Então são itens que facilitam bastante a identificação dessa espécie. Bom, sobre o local de ocorrência, a tujuba urussu amarela do Planalto Central, como o próprio nome já diz, ocorre na região do Planalto Central brasileiro, a região do Centro-Oeste, pegando também alguns estados do Sudeste que fazem aí fronteira com o bioma de ocorrência dela, que é o bioma do Cerrado. Essa espécie ocorre nos estados do Mato Grosso, ocorre também em Mato Grosso do Sul, na parte do Cerrado desse estado, ocorre na parte de Cerrado do estado de São Paulo, Minas Gerais e também no estado de Goiás, aí Distrito Federal. Toda essa mancha de cerrado tem registro de ocorrência da urussu amarela do Planalto Central. Agora, uma coisa que a gente precisa entender sobre essa espécie, que provavelmente é um fator que influencia nessa ameaça de extinção da tujuba, é a ocorrência no bioma do Cerrado. O Cerrado, a cada ano que passa, tem sido cada vez mais alvo de queimadas,
tanto ilegais quanto queimadas naturais, que queimam boa parte desse bioma e acabam queimando também todas as colônias que estão estratificadas, que estão construídas no nível em que o fogo consome. Portanto, essas abelhas sofrem constantemente com essa perda de habitat, sofrem constantemente com as queimadas, que no caso dessa espécie é o maior fator de risco, o maior fator de mortandade dessas abelhas, e com isso elas estão atualmente classificadas no nível de ameaçadas de extinção, o mesmo nível da Urussu capixaba no livro de espécies ameaçadas de extinção, o livro vermelho do ICMBio. Portanto, é uma espécie que está sim em risco e precisa ser tomada atenção. E a próxima espécie, a terceira e última espécie da nossa lista de abelhas nativas sem ferrão ameaçadas de extinção, é a Urussu nordestina, conhecida cientificamente como Melipona scutellaris, uma Urussu, uma das mais criadas no Nordeste brasileiro e também uma das abelhas sem ferrão mais produtivas quando o assunto é produção de mel. A Urussu nordestina, ao contrário do que muitos imaginam, é uma espécie que também está na mesma classificação de risco de extinção que as outras espécies apresentadas aqui, em ameaçada de extinção. A identificação dela é muito comum, é uma abelha que tem o tórax mais amarelado e o abdômen com listras brancas e um abdômen mais escurecido. É uma das espécies que mais se assemelha à Apis mellifera, que gera muita confusão para meliponicultores que estão iniciando, porém é também uma abelha pertencente ao gênero Melipona, que assim como as outras duas que a gente disse, constrói estruturas horizontais em discos de cria, potes de alimento como todas as outras espécies, e essa colônia normalmente, uma diferenciação das outras duas, é mantida prioritariamente em caixas modelo nordestina, porque ela tem um desenvolvimento mais específico para esse modelo, que torna ela uma colônia mais produtiva, que facilita o acúmulo de potes de alimento, para facilitar essa alta produtividade conhecida para a espécie. Poucas pessoas realmente sabem que a Urussu nordestina é uma das espécies que está ameaçada de extinção, porém o que facilita o entendimento do porquê ela está com essa ameaça de extinção é a região de ocorrência dela. A Urussu nordestina, como o próprio nome já diz, ela ocorre na região nordeste, mas não em todo o nordeste. A caatinga nordestina ela é destinada a outras espécies de abelhas. A Urussu nordestina ocorre na Mata Atlântica nordestina, um bioma que está sofrendo muito com a perda da sua área natural de ocorrência, o que acaba influenciando também na área natural de ocorrência dessas espécies, nos ninhos naturais de Urussus nordestina. Por isso essa espécie, hoje, no livro vermelho de ameaçadas de extinção, está classificada como ameaçada de extinção, justamente a mesma classificação das outras duas abelhas que a gente viu nessa lista. Bom, sabendo de tudo isso, resta uma dúvida que provavelmente vocês podem estar se perguntando, mas se não estiverem, eu já adianto aqui. Como a gente pode proteger essas três espécies que estão ameaçadas de extinção e principalmente como evitar que outras espécies acabem entrando nessa mesma classificação? A primeira coisa, o mais importante, proteger os ninhos naturais. Evitar de pegar, de capturar esses ninhos naturais da forma incorreta. Criadores novos que estão chegando na atividade, muitos que acompanham o nosso canal e outros canais de meliponicultura disponíveis no YouTube, têm que entender que a captura de abelhas nativas sem ferrão tem que ser feita da forma correta, utilizando iscas ou caixas para captura e não coletando os ninhos naturais que estão instalados na natureza. Justamente porque são esses ninhos que estão sumindo e são eles que são responsáveis pelas enxameações e por colonizar cada vez mais locais com outras colônias. Então evite, proteja esses ninhos, evite de tirá-los dos locais onde eles estão e crie as abelhas realmente da forma correta. Por isso, proteja os ninhos naturais que ocorrem em volta de você, na sua casa, na sua rua, no seu bairro. Proteja, coloque uma plaquinha de identificação falando das abelhas nativas, da importância daquele ninho ali e o mais importante de tudo, não tire eles de onde eles estão. Comece a criar do jeito certo. Segunda coisa que a gente precisa fazer, que é uma coisa muito importante que eu falo sempre no nosso canal: plantar pastos de qualidade. Plantar plantas constantemente que alimentem as abelhas de fato e não só plantas decorativas. Você vai fazer o seu jardim? Maravilha! Assiste alguns vídeos do canal em que a gente mostra quais são as melhores plantas que enfeitam jardins, plantas exóticas que alimentam as abelhas sem ferrão. A astrapeia, por exemplo, é uma planta ótima, maravilhosa, muito bonita, que muita gente planta para enfeitar jardim. É uma planta exótica e que floresce durante o período de inverno, oferecendo néctar e pólen para as abelhas coletarem. Use plantas como a astrapeia, plantas que além de serem bonitas, também alimentam as abelhas. E além da astrapeia, plante plantas nativas em outros locais, em outras regiões, que possam alimentar as abelhas. O mais importante de tudo, continue plantando constantemente, mas plantas de qualidade, porque assim as abelhas vão sempre ter alimento disponível e essas colônias naturais vão conseguir se desenvolver cada vez mais rápido e enxamear muito mais vezes por ano, oferecendo muito mais colônias para o ambiente natural, repovoando os nossos biomas de novas abelhas nativas sem ferrão. A terceira ação é uma das
mais importantes também: manter as colônias dessas espécies ameaçadas de extinção seguras em meliponários, sendo criadas por meliponicultores verdadeiramente conscientes. Essas espécies hoje estão praticamente extintas da natureza. Encontrar colônias naturais dessas 3 abelhas que a gente viu aqui, além de outras que estão ameaçadas de extinção também, segundo o livro vermelho de ameaçados de extinção do ICMBio, é importantíssimo, porque mantê-las seguras nos nossos meliponários é manter a genética, é manter essa espécie viva no Brasil e evitar que ela vá sumindo cada vez mais. Por isso, se você tem uma colônia de uma dessas 3 espécies de abelhas nativas, crie ela com total segurança, com consciência, sabendo de que se trata de uma das 3 espécies de abelhas nativas sem ferrão mais ameaçadas do Brasil, e criando ela com toda essa importância, com toda a dedicação, para que essa colônia se desenvolva, para que você multiplique, gere cada vez mais colônias dessa espécie e possa, sei lá, talvez depois de um tempo, se tornar um banco de germoplasma dessa espécie, mantendo pelo menos 44 colônias e mantendo ali naquela sua região viva a espécie que está ameaçada de extinção em muitos outros locais. Olha só que importância você pode ter, foca nisso, vai atrás disso, que eu tenho certeza que você vai ajudar muito o Brasil e essa espécie de abelha nativa sem ferrão com essa sua ação. E a última ação, mas nem de perto a menos importante: conscientize a todos sobre a existência das abelhas nativas sem ferrão e sobre a existência dessas espécies ameaçadas de extinção. Amigos meliponicultores que criam essas abelhas, pessoas da família que querem começar a criar, compartilhe esse vídeo, compartilhe o nosso canal para essas pessoas, compartilhe informações de qualidade sobre as abelhas nativas sem ferrão, para que eles simplesmente saibam da existência delas e a partir disso comecem a proteger os ninhos naturais que ocorram por perto, pra gente evitar que novas espécies entrem no livro de ameaçadas de extinção, pra gente evitar que outras espécies de abelhas nativas acabem simplesmente sumindo do cenário da fauna brasileira e a gente acabe perdendo, nós como meliponicultores, perdendo o nosso espaço, perdendo as nossas abelhas aqui no Brasil e com elas perdendo a grande capacidade do Brasil de ser um dos maiores detentores de biodiversidade do mundo. São as nossas abelhas que mantêm esse título do Brasil e se elas sumirem, o Brasil também vai acabar sumindo do mapa. Nós brasileiros também vamos acabar sofrendo e muito com isso, toda a nossa biodiversidade brasileira, todo o Brasil. Então você, ajudando a manter, ajudando a conscientizar, ajudando a espalhar notícia, informação sobre as abelhas nativas sem ferrão, estará ajudando o Brasil e ajudando a si mesmo. Então compartilha esse vídeo, faz isso agora, pausa esse vídeo agora e já vai compartilhar, pelo menos um familiar ou um amigo, para que ele saiba dessas abelhas, saiba das abelhas nativas do Brasil e quem sabe comece a criar no próprio meliponário, proteger essas espécies da ameaça à extinção. Olha só que atitude importante, hein? Você vai se tornar muito importante, eu tenho certeza disso. Bom, eu não tenho mais nada para dizer nesse vídeo, a não ser que as abelhas nativas sem ferrão precisam de você. E eu conto também com a sua ajuda para continuar divulgando essas informações, levando as abelhas nativas sem ferrão para o resto do Brasil. Um trabalho que a gente faz desde o início do projeto Abelha no Mundo Afora, mas que não seria possível sem a ajuda de cada um de vocês que está desse lado da telinha. Então aqui nesse vídeo eu deixo a minha gratidão e a minha tristeza em saber que essas espécies, além de algumas outras, estão classificadas como ameaçadas de extinção no livro do ICMBio. Agora a nossa missão é mantê-las vivas e é uma missão sua também, principalmente se você tem essas espécies nos seus próprios meliponários. Esse vídeo ele vem aqui no canal como um alerta. Não é nenhum vídeo sobre criação, não é nenhum vídeo sobre manejo, é um vídeo para ser um alerta. É um vídeo que serve para te conscientizar sobre isso que está acontecendo e sobre uma coisa que se a gente não agir, infelizmente, vai tomar proporções irreversíveis para as nossas abelhas e para a nossa biodiversidade. Conto com a sua ajuda, um grande abraço do maior abelha de todos, curte, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você quiser aprender mais sobre a criação, características, manejo, morfologia dessas espécies que a gente viu agora e de muitas outras, fechou? Um grande abraço do maior abelha de todos e fui!